Fala galera, vamos então aos spoilers de A Hora do Mal, filme que eu já assisti na cabine de imprensa. A crítica completa sem spoilers tá aqui, ó, já liberado no canal. E galera, é óbvio que todo mundo quer saber qual é o grande segredo que existe nesse filme, porque o material de venda ele foi muito bem feito e por que essas crianças, 17 crianças de uma sala total de 18 crianças, simplesmente somem por livre e espontânea vontade, saem das suas casas e correm dessa maneira aqui, com os braços abertos, e simplesmente nunca mais são vistas. Vamos por partes, tá? Primeira coisa assim, ó, o filme, tá, ele tem uma forma diferente de como contar a sua história, ele lembra muito a filmes, principalmente, cara, como Magnolia ou Pulp Fiction, mas principalmente a Magnolia, onde a gente vê a história de personagens e a gente vai vendo essas histórias sendo contadas basicamente com pontos de vista diferentes, e a gente vai, a partir daí, tendo esse avanço na trama para chegar na grande resposta, do grande mistério que estará por trás de tudo, tá? São ao todo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 histórias que a gente tem de personagens, tá? A gente começa pela Justine, que é o personagem da Julia Garner, que é a professora. Tem o personagem do Archer, tá? Que é o personagem do Josh Brolin, que é a representação de todos os pais dessas 17 crianças que desaparecem misteriosamente. A gente tem o Paul, que é o personagem do Alden Ehrenreich, né? O nosso querido Han Solo, que ele faz ali alguém que teve um envolvimento, digamos assim, amoroso, além da amizade com a Justine no passado. Ele é casado nesse momento, tá? E ele interpreta um policial. Temos também o Andrew, que é o personagem do Benedict Wong, que ele faz o diretor da escola. E para quem já tá ligado nos materiais também promocionais, né, ele também aparece correndo assim como umas crianças com o rosto completamente ensanguentado. Temos também o James, que é um personagem ali, cara, muito importante para a movimentação da trama, que ele faz ali um viciado. E temos o Alex, que é o único que não desaparece da sala de aula do professor Justine. Ele é o único entre 18 alunos que não desaparece. E temos uma última personagem que não tem a sua história contada, mas não tem a sua história contada através desses núcleos separados dentro do filme. Ela, obviamente, que tem muito da sua história, porque ela é a personagem mais importante para esse grande mistério que está acontecendo, que é a nossa querida Tia Gladys. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, assim, o filme já abre, tá, com ali um voice-over, tá, uma narração ali para dizer que os eventos aconteceram algum tempo atrás e que, querendo ou não, a cidade tenta de um jeito ou de outro esconder o que houve através dessas mortes misteriosas que aconteceram ali. E a gente já é colocado diretamente ali numa parte onde a gente vê a Justine chegando para um dia de aula normal, uma quarta-feira normal, caminhando pelo corredor da escola lá, né, os alunos, toda aquela bagunça de colégio, e ela entra nessa sala de aula, ela está completamente vazia, ou quase completamente vazia, porque quem está sentado lá no fundinho é o nosso querido Alex. E a partir daí a gente já é colocado, tá, nessa questão do momento de reunião, ali para um retorno às aulas, porque as aulas são interrompidas por causa da investigação, mas chega um momento onde precisa se voltar às aulas, porque a polícia simplesmente está empacada, né? Ela não tem mais como investigar, porque chegou um limite da investigação. Elas continuam acontecendo, mas as buscas já aconteceram e não foi se encontrado ninguém. E nessa reunião, tá, a Justine tenta lá conversar no momento com os pais, ela é muito cobrada, e ela já está se entregando também, assim, né, para um vício que ela tinha antigamente, que é o vício em álcool, e o personagem do Archer, inclusive, vai seguindo ela porque ele não entende por que a polícia não a cobra ferozmente, porque ela tem que saber sim a resposta, né? Por causa de tudo que aconteceu, algo aconteceu dentro dessa sala de aula. Isso é pensamento do Archer, tá? E tem uma coisa que é importante assim, né? O Archer, inclusive, ele é cara, um mestre de obra, digamos assim, e ele, na sua vida, assim como de muitos outros pais, ele simplesmente deu uma estagnada, né? Ele não consegue viver, ele dorme sempre no quarto do filho. O filho dele era um Matthew, que inclusive a gente vê lá mais pro final do filme, quando a gente tem o arco todo sendo apresentado, né, do Alex. Antes de tudo acontecer, do desaparecimento das crianças, o Matthew, o filho do Archer, ele fazia até um bullying assim, com o pequenininho do Alex lá.
O Archer tá dormindo no quarto do filho, já tem uma relação né, afastada um pouco da esposa, tudo mais. E ele tá bem fora, assim, inclusive do seu próprio trabalho, tá? Porque ele faz os pedidos errados de material, tudo mais. E ele, inclusive, é o responsável por fazer uma pintura na parte lateral do carro da Justine, escrevendo bruxa, com uma tinta que ele comprou errado para uma obra. Ele vai devolver a tinta para pegar a que era realmente a necessária, né, para pintar a porta lá da construção, tudo mais. Acaba não fazendo isso e acaba indo, né, atrás da Justine e acaba pintando lá o bruxo do lado do carro da Justine. A Justine, como ela tá nesse momento ali bem complicado da sua vida, ela tenta voltar pro trabalho, ela não consegue, né? O próprio personagem do Andrew, que é o diretor da escola, fala que o melhor para ela nesse momento é ela ficar afastada, por causa da reação das pessoas, de tudo que está acontecendo ali, tudo mais. Não tem como ela ter ali uma vida no trabalho como era antigamente, tá? Por causa de tudo isso. E que ela não vai ser demitida, ela vai continuar com seus benefícios e tudo mais, mas que ela não tem como voltar para o trabalho ali na escola. E a partir disso, tá? Depois que a Justine tem seu carro lá, né, pintado lá com bruxa na lateral, ela leva para a polícia faz um relatório, e quem que ela acaba encontrando? O personagem do Paul. E o Paul, ele é casado com a filha do xerife, né? E o casamento dele com a Donna, que é a filha do xerife lá, é um casamento que tá bem desgastado, assim. A Donna, inclusive, não tá na cidade, porque ela tá numa convenção junto com outros, né, colegas da sua empresa, tudo mais. E a gente entende já, por uma ligação que tá acontecendo, né, de telefone, que a Donna tá falando bem claramente para ele, assim, não cair numa tentação. Ou seja, ele também era um alcoólatra, tá? Assim como a gente conhece o personagem da Justine. E essa também é uma ponta de ligação entre os dois. Porque a Justine e o Paul, né, eles acabam se encontrando brevemente no momento onde a Justine leva o carro dela lá na polícia para fazer, né, a questão da queixa e tudo mais. Nisso a Justine manda uma mensagem pro Paul, e o Paul só realmente responde essa mensagem porque ele tá nesse momento complicado ali da sua vida pessoal e tudo mais. Só que antes dele receber essa mensagem, cara, é muito difícil fazer um vídeo com spoilers por completo, porque como essas histórias elas vão acontecendo por núcleo, e elas vão sendo momentos de ponto de vista diferente, é muito difícil tentar formular uma linha narrativa, né? Porque o roteiro ele não é assim, então como é que eu vou fazer algo assim, tá? É impossível. O que acontece no dia do Paul, tá? Antes dele encontrar a Justine. Ele tá fazendo sua ronda depois de ter recebido a ligação lá da esposa, ter tido um primeiro momento lá de gestual assim com a Justine, quando ela tá fazendo a queixa com o carro. E ele acaba vendo alguém tentando entrar, né, num prédio. E esse alguém é o nosso querido viciado James, tá? O Andrew segue o James, persegue o James. A gente vê uma perseguição policial acontecendo ali com um carro e tudo mais. E até uma gaveta, que esse filme ele é muito bem filmado, tá? Zack Krieger, ele consegue filmar muito bem essas partes todas e deixar, inclusive, planos mais longos, quase como plano de sequência, assim, de alguns momentos que funcionam bem também, pra colocar mais força ainda pro mistério que ele tá montando e como que ele vai funcionando também pra a gente conseguir elucidar junto com os personagens o quebra-cabeça todo. Quando tá acontecendo essa perseguição, o Paul consegue chegar, né, no nosso querido James, vai prender o James, e o James mente que tava, né, que trabalhava lá, que é tudo uma mentira, obviamente, que ele tem todo um aspecto já de machucado no rosto, tudo mais, né, com roupas já sujas, um pouco rasgadas, assim. Só que o que acontece? No momento que o Paul pega o James e já algemado o James, encosta o James na parte da frente do carro, né, no capô do carro, o Paul pergunta pro James se ele tem ali alguma coisa que pode cortar nos bolsos, colocar nos bolsos. O James mente dizendo que não, porque quando o Paul coloca a mão num dos bolsos laterais, tem uma seringa que acaba espetando o dedo dele. Nisso, cara, simplesmente assim, o Paul pega e dá um soco do lado aqui do James que, bum, cai desacordado. Só que qual é o problema disso, tá? Os carros policiais têm uma câmera de vigilância ali, e essa câmera pega realmente o soco. O Paul entra num momento de desespero, vai lá, desliga a câmera e tudo mais,
acorda o James obviamente tá com né, a pancada toda sofrida ali também em transe, e o Paul dá o aviso, cara, se eu te ver aqui de novo, né, por perto, eu não vou não vou te levar pra delegacia, não vou, né, te fichar, não vou nada, só que tu nunca mais apareça aqui. E daí o James acaba concordando, né, e ele acaba sendo liberado, só que isso, na verdade, é medo todo do Paul, que logo depois no filme a gente vê ele conversando com o xerife, né, com o seu sogro e chefe, sobre o que pode acontecer. E o xerife é bem claro. Cara, essa gravação ela fica por 30 dias, né, arquivada. E depois ela é apagada. Só que se nesses 30 dias, assim, o cidadão, no caso, o nosso querido James Viciado, chega lá e faz a queixa, aí sim vai se abrir um processo contra o Paul. Aí recebe, né, o Paul essa ligação da Justine. E eles se encontram no bar, acabam tendo uma noite lá, que depois a gente vê pelo ponto de vista do Paul, quando entra no núcleo da história do Paul, que eles transaram, beberam, tudo mais. Isso também vai criar, né, uma descoberta, porque quando o Paul chega em casa na manhã seguinte, a dona chegou do nada. Lá, ela veio antes da convenção, encontra, acaba descobrindo tudo a verdade, vai depois atrás da Justine. A Justine sempre vai numa loja de conveniência de bebidas, que num posto de gasolina. Esse posto de gasolina ele aparece 3 vezes, assim, basicamente no filme, onde a Justine vai ou pra abastecer o seu carro, mas na verdade ela vai principalmente para comprar bebida lá. E quando chega lá na loja de bebida, a dona vai atrás da Justine, cara, e começa a ter uma briga, pega a bebida e joga nela, entendeu? Coisas que vão acontecendo no meio desse filme. Simultaneamente, essa investigação vai acontecendo. Por que o Archer, tá? Ele conversa com o sogro do Paul lá, vai na polícia e o xerife ele é bem claro assim, cara, eu só converso contigo ainda porque se fosse numa situação eu também, né, não desistiria e exigiria das autoridades respostas, coisas e afins. Mas que não tem nada a mais a ser feito, inclusive que a Justine ela não é ali uma potencial suspeita, porque as crianças todas saíram das suas casas por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque existem as câmeras de segurança nas casas e também nos Estados Unidos tem aquelas câmeras que ficam na campainha, porque as casas não têm as grades, né? Ali elas são aquelas casas abertas, ou seja, a pessoa pode chegar, o estranho pode chegar na porta já e tocar a campainha. Então tem aquelas câmeras na campainha. E todas as casas filmaram exatamente as crianças saindo por livre e espontânea vontade dali. Então não tem como, né? E The Watcher continua na sua própria investigação, vai até a casa de pais de outra criança que também desapareceu. Por quê? Ele começa a perceber, e como ele é um construtor, ele tem mapas, ele tem coisas, ele começa a tentar achar uma linha de onde que o filho dele pode ter ido, através dessa gravação. Vai na casa dos pais de outra criança também, consegue, depois de um complicador, assim, da mãe da outra criança não deixar ele ver as gravações, mas daí chega o pai, daí o Watcher faz com que o pai mostre pra ele a gravação, que é personagem, inclusive, do Justin Long, né? E começa a traçar o quê? Que todas as crianças, numa linha, convergiram para o mesmo lugar. E esse mesmo lugar, aparentemente, é onde existe uma grande antena de comunicação, tá? E nisso vai seguindo o filme. E daí chega num momento onde a gente entende que o personagem, né, do nosso querido James, nosso viciado, ele tenta, de algum jeito, conseguir dinheiro para comprar drogas, porque a gente vê ele lá numa espécie de acampamento, cara, num parque, onde tu percebe que tem várias cabanas, assim, que é basicamente onde ficam ali a galera que tem o vício, tudo mais ali, escondido do centro da cidade, basicamente, ali, principalmente da polícia. E a gente vê ele, cara, em desespero, ele tentando, né, conversar no telefone ali com seu irmão para ver se consegue dinheiro, e já a gente fica claro que a família já desistiu dele também, não dá dinheiro porque sabe para onde é que o dinheiro vai. Ele mentindo que queria um emprego, não sei o quê, precisava comprar sapato, aquela coisa toda. E nisso ele começa a tentar arrombar carro, consegue arrumar um carro, nele pega uma mochila que tinha de uma criança, num desses carros que simplesmente estavam abertos, cara. A gente vê ele tentando abrir vários carros até o momento que uma porta simplesmente abre. Ele pega lá, cara, um padzinho, assim, junto com um fone, leva numa loja de penhores, só que o cara da loja de penhores não quer comprar. Não compra dele. E ele vê que tem numa parede atrás, assim, na loja de penhores, uma foto
com as 17 crianças ali e uma recompensa de $50 mil pelas informações para achar essas crianças ali. E a gente acompanha o Archer tentando conseguir dinheiro, tá? E ele pega e invade uma casa. E essa casa que ele invade é uma casa muito importante, porque é a casa do nosso querido Alex, tá? O único aluno, menino, garoto, jovem garoto, que não sumiu lá na noite fatídica às 2h17 da manhã. Ele é o único. E essa casa a gente acompanha um pouquinho antes, tá? Porque a gente vê a Justine tentando conversar com o Alex, porque ela tenta conversar com o Alex porque ele é o único que vivenciou com ela aquele momento lá. Só existem duas pessoas que passaram pelo que aconteceu dentro daquela sala de aula, digamos assim. E isso ela tenta, inclusive, conversar com o diretor, com o Andrew. Só que o Andrew fala pra ela, cara, tu não pode chegar perto dele. Tu não pode chegar perto dele de jeito nenhum, tá? Isso é proibido por causa que isso também foi colocado pelos psicólogos e tudo mais. Esse guri, ele precisa ter uma rotina. E ele não pode mais ter essas outras coisas vindo atrapalhar ele por causa do trauma que aconteceu. Só que ela tenta, né? Ela segue basicamente assim o ônibus escolar. E a gente vê que o Alex desce do ônibus escolar e precisa caminhar um bom pedaço assim para chegar na sua casa. A Justine tenta conversar com o Alex diz que não vai conversar com ela e sai correndo e entra na casa. A Justine, quando vai na casa, a casa tá, cara, aquelas casas gigantes americanas, né? 2 andares, cara, casa gigante. A casa tá completamente assim tapada com seus vidros com um jornal. E a Justine toca campainha, nada. Ela tenta espiar, ela vai para trás, né, no quintal. E quando ela tenta novamente espiar, todas as janelas estão tapadas com o jornal. Tem uma frestinha que quando ela olha, ela toma um sustão. Tem 2 pessoas sentadas no sofá, como se elas estivessem empaladas, tá? E essas 2 pessoas são os pais do Alex. A Justine vai embora. E, mais depois no filme, para voltar pro nosso querido James, tá? O James invade essa casa. Ele invade essa casa, porque essa casa parece que tá abandonada. Ele entra pro 2º andar, vai descendo, e a casa tá uma bagunça, cara. Uma bagunça completa, tudo revirado dentro dessa casa. E ele vai descendo, e começa a procurar por coisas que ele, né, ele pega lá um travesseiro, tira a fronha do travesseiro, e nessa fronha do travesseiro que ele vai botar o que ele for achando nessa casa para conseguir roubar, e depois chegar na loja de penhores e vender o que tá lá. Só que o que fica na cabeça dele, assim, também? Né? A tal imagem que ele viu na loja de penhores sobre a foto das crianças. Esse nosso querido, tipo, James, vai descendo ali a casa, cara, e quando ele tá chegando na sala, ele começa a ver, assim, DVDs, né, de filmes de criança, tananana, e do nada ele olha pra TV, e pelo reflexo da TV ele toma um sustão, que ele vira é exatamente o sofá onde estão os pais do Alex sentados ali empalados. E ele chega próximo, tenta passar a mão, né, na frente dos olhos dos dois, tudo mais, eles não têm nenhum tipo de resposta. Ele continua daí a procurar coisas, vai lá no faqueiro, rouba todo faqueiro, aquela coisa toda. Só que daí do nada, tá? Os pais levantam. Eles pareciam empalados, eles não estão, tá? Eles estão vivos, estão bem vivos. Eles levantam e como se fossem, cara, 2 zumbis mandados. Levantam, caminham, vão na direção ali do James, que se assusta e acaba caindo numa porta que leva para o porão. Quando tá indo pro porão, o James, ele cai, daí ele acende a luz, e o que ele vê lá no porão? Todas as crianças estão nesse porão, e elas estão paradas em pé, basicamente da mesma forma como estavam os pais do Alex sentados no sofá. Parados, imóveis, como se estivessem empalados, mas na verdade todos estão vivos ali. O James sai correndo da casa e vai para a loja de penhores, vende tudo que ele conseguiu roubar da casa, e nisso ele olha de novo ali para foto e conecta, né? As crianças lá, foto, principal para ele, obviamente, recompensa, dinheiro para conseguir comprar o que ele quer comprar em relação às drogas. Ele liga para a polícia, dá a informação, só que o principal dele é como que ele vai conseguir pegar o dinheiro. Daí ele decide ir até a delegacia. Daí quando ele tá chegando próximo da delegacia, o Paul tá saindo da delegacia também. E na cabeça do Paul, ela tá completamente assim, ó, revirada, tá? Revirada a cabeça do Paul. Por quê?
porque ele teve o momento onde a dona descobriu as coisas, né? O sogro dele, o xerife lá, tá assim, ó, nem fala nada, tá? Ele só olha com um olhar assassino pra ele, assim, e a vida dele simplesmente desmoronou. E daí ele tá saindo da delegacia e o James tá vindo. Quando os dois se olham, o James, cara, é o saco de areia que o Paul quer bater. Ele sai, entra no carro e sai milhão atrás do James. Ele consegue pegar o James. E daí o James fala pra ele o que tava indo fazer na delegacia. O Paul, cara, não acredita, mas deixa assim uma vírgula, digamos, tá? Que ele vai realmente ir até essa casa. Ele pega, deixa algemado o James no banco de trás, eles vão até a casa. Quando chega na casa, isso ainda é durante o dia, tá? Ele vai até a casa, bate na porta, a porta simplesmente abre sozinha. E não tem ninguém aparecendo, porque também assim, tá toda a casa muito escura por causa, né, dos jornais colados nas janelas, então tá tudo muito escuro lá dentro. O nosso querido Paul entra na casa e a porta fecha. E nisso se passam-se horas, 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 horas. Já de noite, o que acontece? O James está parado lá no carro e entrando já num momento de abstinência muito grande, assim, muito forte. Tentando sair do carro. Quando ele vê, abre-se a porta da casa e ele fica feliz que, tipo, pô, finalmente o cara tá saindo dali e eles vão poder ir embora. O Paul vem correndo a milhão, abre a porta traseira do carro, pega o James do jeito que dá, o cabelo, coisa, e puxa ele pelo pé e vai arrastando ele para dentro da casa e a porta se fecha. Quem estava vendo tudo isso, cara, é a personagem da Justine, tá? Junto com o personagem do Archer. E isso que é uma coisa até, assim, muito importante, tá? Sobre a Justine. No dia que a Justine, tá, foi lá tentar conversar com o Alex e daí chega na casa, não consegue encontrar ninguém, ela fica na frente da casa como se estivesse fazendo ali um momento de tocaia, tá? Esperando que ele apareça para poder conversar com ele. Nisso as horas vão passando e ela já tinha comprado bebida, então ela tá tomando cada vez mais bebida e tudo mais, e ela acaba adormecendo no carro. Quando ela adormece no carro, fica noite, cara, e a gente vê a porta dessa casa abrindo, porque ela tá assim, ó, a casa é aqui, tá? Aí tem a rua, né? E aqui tem uma outra rua que dá de frente para casa. Então ela tá com o carro parado na esquina aqui dessa rua. A gente vê a porta abrindo e sai alguém, que daí na verdade depois a gente entende que é a mãe do Alex, com algo na mão, assim, e vem caminhando. Cara, e vem todo o caminho. Chega do lado do carro e ela tá com uma tesoura. E digo, cara, mas uma tesoura, aquelas tesouras de costura, gigantesca, assim. E tá lá, não sei o que, ela passa e a câmera fica parada no limite, assim, da cabeça da Justine. A porta do carro de trás é aberta, a gente só escuta o barulhinho. Tu, tu, tu. Alguém entra no carro, não fecha a porta. Aí ela pega a tesoura e vai aparecendo aqui assim, como se fosse, né? Só que na verdade ela vai e corta um pedaço do cabelo só da Justine. E deu. Mais tarde no filme, a gente vai chegar também numa coisa que é do Andrew, tá? Que é o nosso querido diretor. O diretor, cara, ele é alguém que acaba por tendo conversar com a Justine, tá? A Justine fala pra ele assim que precisa-se conversar com os pais do Alex por causa do que ela encontrou na casa. O que é o principal que ela encontrou na casa? A casa toda fechada, eles parados lá no sofá, ela achou tudo lá, obviamente, bizarramente estranho, e ela tá tentando falar isso pro Andrew, e aí o Andrew não quer conversar com ela também, porque ela tá começando a ficar um pouco mais surtada, e ele tá tentando fazer com que ela, cara, desopile de tudo que aconteceu e tente, né, viver, vá buscar tratamento, aquela coisa toda. Só que o Andrew decide, tá, eu vou chamar, assim, os pais para conversarem, os pais do Alex, e vou, sim, caso não tenha feito essa conversa, caso seja necessário, passar para o conselho tutelar. E daí eles vão intervir, né, na vida do Alex. Quem vai conversar como responsável do Alex é a nossa querida tia Gladys.
E ela tá, cara, assim, ó, ela usa uma peruca, que tu vê de longe que é uma peruca, e tem um rosto extremamente, não é maquiado, tá? É pintado. E essa imagem pintada é aquela imagem que tem, que aparece também assim, ó, no material de divulgação, mas aparece, cara, em sonhos para tanto a Justine quanto para o Archer, quando eles estão tentando na sua mente descobrir alguma coisa e a mente vai levando diretamente para o dia fatídico que aconteceu e aparecem imagens de pessoas ali com exatamente essa maquiagem toda assim forte, entendeu? Que inclusive tá no material já de trailer, de divulgação, quando aparece uma criança. Quando todas as crianças estão assim, de cabeça baixa dentro da sala de aula e uma só levanta com um sorrisinho que parece o sorriso do Coringa. É exatamente assim que a tia Gladys está, tá? A Gladys conversa ali com o Andrew, fala principalmente que, cara, os pais não têm como porque eles estão com uma doença. E ela tá ali pra cuidar, né, dos pais também, então, mesmo ela não sendo a representante legal do Alex, ela é a pessoa mais próxima para poder conversar. O Andrew não acredita muito nisso, não sei o quê. Inclusive fala que se for necessário, né, ele pode ir até a casa deles lá para conversar, porque se isso não tiver feito, ele sim vai ter que entregar tudo para o conselho tutelar, entregar o caso e eles vão ter que intervir. Nesse momento a Gladys, cara, olha assim e ela é assim, ó, bem espalhafatosa também na maneira de falar, tá? Ela olha pro lado e tem algumas coisas dentro dessa sala, que é a sala da diretoria, né? Sala do Andrew. Umas fitinhas, assim, como se fossem fitas, cara, de alguma competição, alguma coisa. E ela só olha pra essa fita, tá? Um pouquinho depois no filme, o Andrew tá em casa, um sábado de manhã. Tá em casa ali, junto com o seu marido tá lá fazendo, cara, vários lanches, várias coisas, assim, pra eles curtirem o sábado. Do nada toca a campainha, quem tá do outro lado é a tia Gladys. E o Andrew achou muito estranho, o que tá fazendo ali, que daí ela fala que tentou conversar com ele antes, e o principal que ela quer saber é o quê? Se ele já entrou ou não em contato com o conselho tutelar. E ela faz todo um drama, cara, que precisa beber alguma coisa, porque ela caminhou quadras e quadras, porque pegou o ônibus errado, não sei o quê. O marido do Andrew decide deixar sim ela entrar, o Andrew não quer deixar ela entrar. Ela entra na casa e daí vai direto pra cozinha, de uma maneira bem espalhafatosa, que a casa é maravilhosa, uma coisa toda, assim, os dois achando muito estranho o que tá acontecendo. Aí chega, ela, em vez de querer um copo d'água, ela quer uma bacia. O Andrew estranho, isso aqui, pega uma bacia de vidro, assim, enche de água e dá pra ela. E daí ela pega, cara, um pequena partezinha, assim, de um caulezinho, assim, que tem, tá? Com espetos nesse caulezinho ali. E dentro desse caule, tá? Que ele é bem musgo, assim, junto com esses espinhos, ela pega, fura o dedo dela num desses espinhos e pega o sangue que sai do dedo e passa, assim, ó, pelo pedacinho ali. Os dois achando tudo muito estranho. E daí ela pega da bolsa uma fita azul. E essa fita azul, o Ed logo reconhece que o que era lá do seu escritório. E ele fala para ela, tu pegou, isso aqui, parará. Ela continua falando o que ela tá falando, amarra também ali no caulezinho essa fita e pega, e mostrando bem assim, ó, pros dois e quebra. Quando quebra, o Andrew se transforma em outra coisa, vai até o seu marido, bate no seu marido, o marido cai no chão, e daí ele pega aqui, ó, em cabeçaço. Cara, estraçalha o crânio do marido. E nisso ele fica completamente ensanguentado, que é a imagem que também tá no material promocional, e com os olhos bem esbugalhados, assim. Ao mesmo tempo, lá no posto de gasolina, Justine estava abastecendo seu carro, e o Archer foi conversar com ela. E a Justine já, bem forte, né, tenta afastar ele dali, achando que ele vai cobrar ela como ele cobrou ela já na reunião, em alguns outros momentos, só que ele tá tentando conversar com ela. O que que acontece? Quando o Andrew mata o marido, tá? Por que que ele matou o marido? O que que fez a nossa querida tia Gladys ali para que o Andrew, transformado, visse o seu marido como alvo? Quando o marido
chegou próximo ali da tia Gladys ali pra alcançar algo pra ela, ela pegou e puxou um fio de cabelo dele. E isso ela também amarrou ali no caulezinho. Lembra que eu contei que quando o Justine tava lá na frente da casa do Alex, ela acabou adormecendo, era de noite, saiu do nada a mãe lá do Alex, acabou cortando o cabelo da Justine. Ela pega daí, tira o que tinha de cabelo ali do marido e pega a mecha de cabelo da Justine e amarra e quebra mais um pedaço. Nisso o Andrew levanta, vira e sai correndo. E sai correndo justamente dessa forma aqui, ó, com os braços abertos lá, enlouquecido. Só que como que ela consegue fazer essa transição além de tirar o cabelo, tá, do marido lá e botar o cabelo da Justine? Ela joga na água. Quando ela joga na água, ali o pedaço que já estava antes com o cabelo do marido, é o momento que o Andrew para. Então tem essa transição que acontece, tá, para uma ação e outra ação. O título desse filme é Weapons, tá? No seu original ali. E isso até é falado um pouco no filme, assim, como uma analogia, tá? Que eles acabam sendo mísseis. As coisas que acontecem na vida transformam as pessoas em mísseis, em armas, entendeu? E é basicamente essa analogia que acontece ali também, nesse momento que a gente entende quem está controlando quem, o que e por quê. E daí tem essa imagem, que tá numa tela promocional também. No posto da Justine tá o Archer, e vem a milhão, mas a milhão, o nosso querido Andrew, e ele tá querendo matar a Justine. Então acontece toda uma luta ali, que no final o Archer ajuda sim a Justine, tenta impedir com que o Andrew faça o que ele vai fazer. Eles entram na loja de bebidas, cara, a loja de bebidas, né, é um pouco destruída e tudo mais, a Justine consegue voltar pro carro, pega o carro, sai a milhão com o carro, o nosso querido Andrew sai correndo atrás dela, correndo desse mesmo jeito ali, com o rosto mais ensanguentado ainda. O Archer sai atrás também, pega sua picape, vai atrás para tentar, né, impedir o Andrew. E ele reconhece muito bem a maneira como esse cara tá correndo, porque é a mesma maneira como as crianças correram quando saíram das suas casas. Então ele entende assim que tem algo de conexão muito forte ali, ou seja, não é mais a principal suspeita para ele também. Ela deixa de ser culpada para ele também. À medida que o carro do Tim tá indo embora e tá indo atrás ali o Andrew, num cruzamento, cara, obviamente, né? Ele passa um momento vermelho ali, o Andrew correndo, e vem um outro carro ali, uma picape, e estraçalha o Andrew, inclusive passando, né? Com a roda na cabeça do Andrew, assim, fazendo aquela coisa toda bizarra. O Archer acaba indo para o hospital, recebe atendimento, porque ele cortou o braço, várias coisas nessa tentativa de ajudar a Justine, né, e acabaram lutando ali com o Andrew. Quem está no hospital, esperando pelo Archer no momento que ele sai, é a Justine, e nisso eles conversam, nisso eles trocam as informações e vão até a casa do Alex. E daí chega o ponto final, que é a história do Alex, tá? O Alex, cara, ele tava tendo uma vida basicamente normal de uma criança junto com as outras ali, uma criança mais quieta, tudo mais, que sofria bullying de alguns outros ali, tudo mais. Um dia que ele, sempre quem ia buscar ele no colégio era o pai. E o pai conversando já que eles vão receber a visita da tia, que na verdade é tia por parte da esposa, né? Por parte da mãe do Alex ali, que ela tá sofrendo um problema de saúde, que vai passar um tempo com eles ali. Daí chega em casa, né? E a casa, cara, completamente diferente, né? Completamente iluminada, completamente toda arrumada, uma casa dos sonhos americana, aquela coisa toda, loucura. A mãe e o pai, pessoas absolutamente, cara, amáveis, falam pro Alex lá arrumar o quarto, aquela coisa toda. Chega a tia Gladys, de noite. E quando o pai do Alex tá trazendo as malas, tá trazendo também, assim, cara, como se fosse um bonsai, tá? Mas não é bem um bonsai, assim, é como se fosse um bonsai, que é uma mini arvorezinha ali com vários galhos, vários gravetos, várias coisas. Tudo bem. O Alex, no outro dia, ele acorda e ele tá descendo, assim, e simplesmente o tom daí do filme já muda, né? Porque tava um tom bem pastel, cara, bem colorido, assim, quando o Alex chegou em casa. Depois da chegada da tia Gladys, no outro dia, tá tudo já mais soturno. E o Alex chega ali, tá os pais sentados na mesa de jantar, né? Aquela coisa toda, assim, parados, imóveis. E ali ele acha estranho e se apresenta a tia Gladys pra ele.
E ela fala para ele sentar. Daí ele pergunta, tenta entender o que tá acontecendo. E daí a gente entende do porquê que ele não falou nada para ninguém sobre o que estava acontecendo na casa dele. A Tia Gladys faz esse mesmo ritualzinho que a gente viu antes acontecer lá, que ela pega um pedacinho de graveto, ela bota uma coisinha ali que tem de controle dos pais e ela mostra para ele aqui e quebra. Quando quebra, os pais estão sentados, né, um de frente pro outro nessa mesa, eles pegam um garfo e começam a se cortar todo, sem parar, sem parar, sem parar. E o Alex, desesperado, levanta, tenta fazer com que eles parem, e eles não param de nenhum, e daí ela pega e joga. Tem na frente dela uma tigela com água, ela pega e joga o graveto na tigela, e isso é o fim, os dois param e deixam os garfos ali do lado. O que que essa mulher quer, tá? Aí que tá o segredo da Tia Gladys. Ela tá com uma doença terminal. Ela já não tem cabelo, por isso que ela usa o negócio das perucas e tudo mais. E ela tá usando como um ritual, literalmente, tá? A energia que tem dos pais ali para que tente curar ela e dê a ela mais tempo de vida. É isso que tá acontecendo no filme. Só que daí ela não vai melhorando, tá? E ela fala pra... A casa vai cada vez mais também piorando. Isso tudo muito antes de acontecer o desaparecimento das crianças, tá? A casa também vai piorando. E o Alex, ele pega e recebe a missão da Tia Gladys ali de alimentar os pais. Como é que ele alimenta os pais? Através daquelas latas que tem de comidas, né, já ali prontas de sopa. Então ele vai lá e sempre alimenta os pais com sopa e tudo mais. E precisa ir no mercado comprar mais sopas, vem aparecendo ele segurando o cara 2 sacolas gigantescas assim com essas latas todas de sopa. Só que a doença da Gladys, ela não vai tendo nenhum tipo de avanço, assim, né, pro lado de uma cura. Ela vai continuando fraca. E daí ela fala pro Alex que ela precisa fazer algo diferente e pede para ele pegar um item de cada colega dele que tem da escola. E ele fala que se ele fizer isso, ela vai melhorar e daí ela vai embora. E ela fala que sim, obviamente, que é uma mentira toda, mas ela fala que sim. O Alex, no outro dia no colégio, cara, na escola, ele pega, olha, começa a olhar item para item, assim, dos colegas, e daí todos vão para uma educação física. Quando vão fazer educação física, ele tá afastado de todo mundo, assim, ele não tá fazendo nenhum tipo de exercício, ele volta pra sala. Só que quem vai atrás dele é a professora a Justine. Antes da Justine chegar, quando o Alex estava vendo ali qual o item que ele ia roubar de cada aluno, cara, o que ele ia fazer, ele acabou olhando por uma parte lateral que tem do armário dentro da sala, onde tinham ali alguns recipientes, que é o recipiente de cada aluno, onde eles deixam um material, deixam um livro ali, né, por causa do que eles têm que fazer de atividade durante o ano ali. E junto de cada lugar, de cada aluno ali, tem o nome de cada aluno, que é um papel que foi desenhado por cada aluno, que é colocado ali, ou seja, aquela folha, aquele pedaço de papel com o nome de cada aluno é um item pessoal de cada um, porque foi feito, customizado por cada um, colocado ali. E é o que daí o Alex decide pegar. Ele rouba todos os 17 papeizinhos. E roubou dele também, tá? Só que ele roubou, na verdade, os 17 papeizinhos, que é o que vai ser necessário. A Eugênia chega na sala, ele pergunta pra ele o que ele tá fazendo. Ele fala, não, tinha esquecido de uma coisa, não sei o quê. Entrega depois pra Tia Gladys, a Tia Gladys pega, cara, e rasga todos os papéis. E faz ali um outro tipo de ritual. E isso é 2h15 da manhã. Daí ela vai, continua o ritual, 2h16 da manhã. Aí ela vai, termina o ritual, e ela pega o que é o real start, assim, pra que os personagens que a gente vê no filme agirem, tá? Isso vale pro Andrew também. Lá atrás, tá? Na cena que eu falei que ele matou o marido. Ela tem um sino. E nesse sino tem um triângulo ali. E junto com o número 6, tá? Obviamente que isso tem um simbolismo diferente, tá? Todo esse processo do ritual ali, da magia e tudo mais. Ela toca esse sino, que é o momento que dá o start, assim, inicial. Que só é interrompido com o momento que se é jogado na bacia de água lá, o pedacinho de graveto lá,
Pra ter o final do negócio. O processo que tá acontecendo. Aí, cara, ela toca esse sininho 2h17 da manhã. Ela desce com o Alex e abre a porta e os dois param na frente da porta, né, de casa ali deles. E é o momento exatamente que cada criança foi levantando e desceu da sua casa, abriu a porta e saiu correndo. E daí a gente acompanha novamente as crianças todas correndo e elas chegando na casa, e no momento que elas vão entrando e o Alex todo, né, estupefato com aquela coisa toda. E é por isso que as crianças todas saíram correndo às 2h17 da manhã. Elas todas são essa base de energia dentro desse ritual todo feito pela Tia Gladys para que ela tenha essa possibilidade de ter mais tempo da sua vida, cara, como se fosse uma cura para sua vida. É um ritual que está acontecendo, literalmente isso. E nesse momento final, daí realmente do filme, o que vai acontecer, tá? A Justine e o Archer entram na casa, e quem tá nessa casa já com esse uso todo de arma por parte da Tia Gladys é tanto o James quanto o Paul. Daí tem uma luta que tem do Paul com a Justine, que a Justine só consegue realmente finalizar isso que tá acontecendo pegando a arma do Paul quando ele tá quase estrangulando ela e atirando na cabeça dele. O Archer luta com o James, cara, e como ele é simplesmente uma arma, ele não tem mais nenhum tipo de sensação, sentimento, dor, cara, ele toma soco, ele é arremessado e sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta. Como se fosse um zumbi turbinado, tá? Porque ele tá nesse processo todo do ritual, como se fosse uma possessão ali que tá acontecendo, cara. E vai tendo toda, né, essa briga entre os dois, até o momento que a Justine chega, depois de ter, né, matado o Paul, vai lá e atira também na cabeça do James. E quando o James estava junto com o Archer brigando, um pouquinho antes de receber esse tiro da Justine, eles acabam entrando no porão, e dentro do porão, o Archer vê lá as crianças. A Justine vai, atira na cabeça do James, e desce ali o Archer, cara, começa a ir em cada criança ali procurando pelo Matthew, que é seu filho. Ao mesmo tempo no filme, a gente vê que lá na parte de cima da casa, onde é o quarto da nossa querida Tia Gladys, ela fez, cara, um círculo todo ali com o pó branco no chão. E dentro desse pó branco, cara, é como se fosse todas aquelas partes de limite de ritual. E quem tá guardando, fazendo a guarda, tá? A porta do quarto dela são os pais do Alex. Que no momento que as coisas começam a acontecer, a única coisa que o Alex não pode fazer é ultrapassar a proteção. No momento que ultrapassa a proteção, os pais agem como guardas e vão correndo para tentar matar o Alex. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E nesse momento lá de baixo, que o Archer está procurando pelo filho, em cima o Alex está fugindo dos pais que estão querendo matar ele. E ele consegue dar a volta toda, aquela questão de 25 mil cômodos dentro dessa casa, né? Consegue dar a volta, entrar lá no quarto da Tia Gladys, tá? E pegar um pedaço do graveto, cara. O que ele tinha feito, cara? Ele pega uma parte lá que tem da Tia Gladys, né, como esse item dela, da peruca. Pega um pedaço da peruca e amarra ali, porque ele viu ela fazer esse processo, então ele aprendeu como se faria esse processo. Ele pega o graveto, espeta seu dedo, passa aqui, né, no graveto, amarra em volta ali um pedaço da peruca da Tia Gladys e quebra. Quando quebra, o que acontece assim? Em vez de os pais, cara, irem atrás da Tia Gladys, quem vai atrás são as crianças. Só que antes das crianças serem ativadas, o que aconteceu lá atrás, tá? Isso tudo tá simultâneo, cara, no filme. A Tia Gladys foi e puxou um cordão que tinha, tá? Uma corrente, na verdade, assim, do Archer, e ela usa isso para fazer também o mesmo processo ali, ter o controle do Archer, e manda ele ir atrás da Justine. E ele quase tá matando a Justine. No momento que, né, o Alex conseguiu fazer o processo, quebrou o graveto, e daí se vai contra a Tia Gladys, as crianças todas saem a milhão correndo atrás da Tia Gladys. E a Tia Gladys sai disparada, que é o momento que o filme até entra numa coisa mais pastelão, assim. Porque sai a Tia Gladys, cara, correndo da casa, e as crianças todas vêm atrás como uma manada, literalmente. Quebrando janela, quebrando tudo, e isso eles vão passando, cara, de quintal a quintal, casa por casa, causando destruição, até o momento final, onde tem ali quase um plano de sequência,
onde a Tia Gladys está fugindo, entra numa casa, sai, tá no quintal da frente, uma criança vem correndo, consegue agarrar a perna dela, ela cai, isso aparece as outras 16, cara, e elas se aglomeram em cima dela ali e rasgam, praticamente, a cabeça dela, rasgam todo o corpo dela. No momento que isso acontece, que a Tia Gladys morre, se quebra o feitiço em todos. Tanto nas crianças, quanto nos pais do Alex e no Archer. E o Archer, aí que tá uma coisa do filme, tá? Ele é o único que volta basicamente ao normal. Ele sai, vê a destruição, volta, procura pelo Matthew, ele não tá no porão, ele sai correndo e seguindo a destruição até chegar onde estão as crianças e encontra o Matthew. Só que o Matthew, ele tá, cara, no estado de transe, assim. Todas as crianças ficaram no estado de transe. E os pais do Alex também, eles ficam nesse estado de transe, que é o tal empalado que eu falei antes. Eles estão sem emoção nenhuma. E o único que volta ao normal do que aconteceu é o Archer. E daí a gente pega e tem os últimos momentos do filme, que é o quê? É o Matthew no colo ali do seu pai, né, do Archer. Entra novamente a narração do filme, dizendo que o Alex agora foi morar com uma outra tia, que é completamente diferente da tia que estava com eles antes. Que os pais agora estão ainda vivos, recebendo sopa, mas recebendo sopa de outras pessoas que estão muito bem cuidados. E que as crianças todas voltaram para casa. E que isso já se passou 1 ano e que agora algumas delas voltaram a falar. E encerra o filme. Então, a quebra toda, né, do ritual, do feitiço, da magia, de tudo que fez a Tia Gladys lá, ela não é o necessário para fazer com que todas as pessoas que estavam ali sofrendo, os pais do Alex e as 17 crianças que desapareceram, voltarem ao normal. Isso é um processo com o tempo. E isso o filme ele não deixa bem claro do porquê, mas é essa grande parte final que tem nesse filme aqui. Galera, esses aqui são todos os spoilers do filme, não temos cena pós-créditos, não temos absolutamente nada. Coloque aí nos comentários, já assistiram, o que acharam, se não assistiram ainda, o que acharam aqui dos spoilers. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.